sim, essa aula, essa masterclass é para essa pessoa. E quando as coisas saem do controle, não sei com vocês, né, mas em algumas situações, a primeira reação humana é justamente tentar recuperar a previsibilidade. Então, o cenário mudou. O cenário de uma hora para outra ficou caótico. O que é que boa parte das pessoas tendem a fazer? Tendem a buscar a previsibilidade. Deixa eu trazer de volta esse controle para mim. E aí o interessante é que a mente nossa, ela busca logo ter uma resposta rápida. Ela busca ter uma explicação do que está acontecendo. Ela, inclusive, fica o tempo todo buscando uma solução. Mas por quê, Marcelo? Porque essa imprevisibilidade cá entre nós, eu e você, nós sabemos, ela gera um desconforto. Só que eu quero que, se você já puder anotar, e aí você sabe que quando você anota, você assimila melhor, você inclusive faz aí as conexões com o que eu estou falando com a sua vivência e experiência, isso vai te ajudar a chegar ao final da aula com um roteiro muito mais bem estabelecido do que você construiu juntamente comigo aqui. Só que nem sempre a primeira pergunta deve ser: como é que eu vou controlar isso de novo? Nem sempre deve ser essa pergunta que vai nos guiar. Eu entendi que a pergunta mais madura, a pergunta mais profissional, que nos coloca numa rota efetivamente de ação, é: como eu recupero clareza? Como eu recupero o domínio próprio, ou seja, a calma? E principalmente, como que eu recupero a minha capacidade de agir apesar de? A circunstância já está lá. Eu não tenho efetivamente o controle sobre aquilo que está acontecendo fora. Mas o que precisa guiar agora a minha decisão, o que precisa guiar efetivamente as minhas ações é o que está sob o meu controle. Então aqui já vai uma mudança central, que eu já quero estabelecer esse fundamento com você aqui nessa aula, de que a pergunta é: ah, mas tá bom, como é que eu faço agora para controlar isso de novo? Isso de novo o quê? Mude, faça um reframe dessa pergunta. Como eu faço para poder recuperar clareza? Como eu faço para poder recuperar domínio próprio? Como eu faço para poder agir a partir de agora diante desse cenário que está estabelecido? Isso aqui é um fundamento extremamente importante, porque tem uma diferença, né? Tem como se fosse um abismo entre controlar a realidade e governar a própria resposta. E vamos olhar sobre essa ótica nessa aula de hoje aqui. Então, controlar a realidade é a gente tentar dominar todos os eventos externos. Vai gerar frustração, vai gerar ansiedade, vai gerar um sentimento de capacidade terrível. Porque não tem como eu e você dominarmos o mercado, as pessoas, a economia, o contexto político. Não tem como. Esquece. Não gasta energia com isso. Só que governar a resposta, aí sim é um outro grau de posicionamento. Então já vai começando a desenhar aí, ou a escrever o que você está concluindo com essa minha primeira fala, porque já vai direcionar você agora para um modelo mais de protagonista mesmo. Então, nosso papel hoje é começar a reconhecer que não posso controlar o que aconteceu, mas eu posso, a partir dali, trabalhar uma nova forma de como eu vou reagir com aquilo que me aconteceu. E é essa transição que está muito forte nesse slide, se você olhar. Na parte esquerda aqui do slide, você vai ver claramente esse emaranhado aqui acontecendo. Aqui, ó, esse emaranhado acontecendo. Aconteceu algo que você não esperava. Aconteceu algo que prejudicou efetivamente todo o seu planejamento. Aconteceu algo que te colocou fora de uma rota e você está, nesse momento, enfrentando esse desafio. E do lado direito, sim, do lado direito tem exatamente você conduzindo de maneira muito mais estratégica. De um lado tem a confusão, que não está no seu controle, e de outro lado tem, sim, você colocando em rota, trazendo mais direção. Então, mais uma vez, para estabelecermos aqui esse fundamento, nós não temos controle sobre aquilo que acontece externamente. Economia, mercado, fatores políticos, não, isso não está no nosso controle.
O que vai definir a partir de agora é a qualidade da nossa resposta perante aquilo que acontece comigo e com você. Então, de um lado, confusão, de outro lado, direção. E aqui está justamente a ideia central dessa nossa masterclass aqui, o que fazer quando as coisas saem do controle. Então, o problema não é apenas o que acontece comigo, o problema é o que acontece, ou de que maneira eu reajo com aquilo que acontece comigo. Então, aqui já fica exatamente aqui o nosso ponto de atenção e o nosso combinado a partir de agora nessa nossa masterclass. E aí é interessante que você vai ver claramente que nós vamos ver o tipo de indivíduo que, quando acontece algo que sai do controle, como é que ele atua. Uma pessoa sem método, o que que ela faz? Ela reage. Uma pessoa com uma metodologia para ajudar a superar esses desafios, de que maneira que ela atua? Ela processa. Uma pessoa que não tem domínio próprio, ela vai amplificar, ela vai fazer daquele caos algo muito maior. Uma pessoa já com domínio próprio, não, ela olha para o cenário, olha para a situação e pensa o seguinte: que caminho eu posso criar a partir daqui para sair dessa situação? Então, a nossa conversa aqui hoje não é sobre você viver sem problemas, tá? Marcelo não veio aqui trazer nenhum tipo de solução mágica para dizer, olha, os seus problemas acabaram, organizações Tabajara. Não, não é o meu papel com você aqui hoje, não. Isso não existe. Ao mesmo tempo, também não é sobre você fingir que o problema não existe. Então, é ter maturidade e pragmatismo de olhar com excelência e com direção sobre aquilo que está acontecendo. E aí vem exatamente agora algo que eu quero reforçar com vocês, quando surge um imprevisto. Tá ali, ó, o imprevisto surgiu. Aquele roteiro que você planejou, aquele planejamento que você estruturou, ele simplesmente foi interrompido por algo que aconteceu. E quando esse roteiro muda, nem sempre perdemos a capacidade imediatamente. É como se fosse um efeito cascata. E esse aqui é um ponto importante, talvez uma das bases conceituais bem significativas dessa nossa masterclass. Tá no chat, inclusive, o link do Zoom. Pegar exatamente agora esse link do Zoom e compartilhar com seus amigos. Podem convidar eles. Fiquem à vontade. Quando esse roteiro muda, e aí vai ser essencial com que você passe a observar o que acontece a partir dali. E essa perda de previsibilidade, ela não vai necessariamente estar ligada com uma perda automática de competência. Olha só como isso é muito poderoso. Você e eu, nós continuamos sim tendo a nossa experiência, nós continuamos sim tendo o nosso repertório, o nosso conhecimento, a nossa inteligência está ali, ela está resguardada. A nossa capacidade técnica também. Só que o problema é que quando há uma pressão, uma ruptura, um imprevisto, o nosso sistema interno, ele começa a fazer o quê? A desativar alguns recursos que são vitais. E eu preciso que você já anote isso aqui. Eu preciso que você comece a observar essa imagem e entender o efeito cascata que vai acontecendo, que vai prejudicando o nosso sistema interno e logo diretamente afetando a nossa clareza. A primeira coisa, quando vê o imprevisto, há um distúrbio aqui interno de clareza. Essa visão que eu e você temos do quadro geral, ela começa a ficar limitada. Algumas pessoas começam a parar de enxergar o contexto inteiro e ela passa simplesmente a olhar para aquele problema que está mais barulhento. E aí, se ela não tiver a competência necessária para lidar com isso, o que é que ela faz? Respostas automáticas, inconscientes. E o resultado disso? Quando há um imprevisto, o primeiro desequilíbrio que acontece é com a nossa clareza. A gente tende a perder a visão sistêmica. Depois, está aqui, ó, no slide, onde que afeta? Aí a fisiologia toda entra em um estado de alerta.
O seu cérebro de sobrevivência, o reptiliano, ele assume ali uma posição muito poderosa de lutar e fugir, juntamente com o seu sistema límbico. E aí tem o sequestro da amígdala, acontece o quê? Uma maior confusão das suas emoções. O corpo, nessa hora, ele começa a se preparar para se defender, para fugir daquela situação, para atacar. E quais são os sinais fisiológicos que a gente começa a observar? Enquanto eu falo, lembre de situações que você passou de imprevisto, a respiração muda, o tom de voz muda, a atenção aumenta e a sua capacidade, ó, de escutar, ela praticamente some. Então, primeiro passo, eu perco uma visão sistêmica. Segundo momento, eu perco o domínio próprio, ali a minha calma já foi, a minha fisiologia ela entra em um estado de alerta. Depois desse momento é que a minha confiança ela é afetada. E isso é muito prejudicial. Surge uma narrativa interna que se eu e você não tivermos como que eu posso falar assim, um cuidado para vigiarmos os nossos pensamentos, aí vem uma narrativa, uma historinha que a gente passa a se contar de incapacidade. Aí vem, eu não vou dar conta, isso vai dar errado, eu já sabia que isso ia acontecer, as pessoas vão me cobrar, não vou saber o que falar, não tenho saída, perdi tudo a partir de agora. E aí você entra com essa narrativa. E a sua autoconfiança, ela vai sendo minada e vai prejudicando toda a sua capacidade de tomar decisão, que é justamente a próxima etapa. Perceba nesse circuito como vai acontecendo, é como se fosse caindo um de cada vez. Cai clareza, cai calma, cai a confiança, cai agora a decisão, porque é ativado um medo de errar e esse medo, quando é ativado, ele paralisa você. Quando essa pressão aumenta, muitas pessoas deixam de decidir porque acredita que precisa encontrar a resposta perfeita. E por fim, a comunicação. A comunicação começa a falhar, a comunicação começa a ficar ou passiva, e aí quem já foi nosso aluno sabe do que eu estou falando, ou a comunicação pode se tornar agressiva, ou ela pode se tornar uma comunicação, inclusive, passivo-agressiva. Em determinados momentos pode dar espaço para uma agressividade ou para um silêncio. Ou a pessoa tende a falar demais e a se atropelar na fala, ou ela fica em silêncio. Ou ela se fecha, ou ela some. Aqui tem uma base conceitual muito forte dessa aula, eu preciso que você esteja atento a esse slide aqui. E eu gostaria que, nesse momento, você separasse esses 15 segundos, 20 segundos e refletisse comigo aqui. Quando você perde previsibilidade, quando acontece um imprevisto, o que desmorona primeiro em você? Se quiser colocar no chat, fique à vontade. Mas se você só quiser anotar, faça isso, para que você não perca agora o que o seu cérebro está te dando de comando para você ter clareza e autoconsciência. Você perde primeiro clareza, você perde primeiro a calma, você perde primeiro a confiança, você perde a sua capacidade de decidir, ou você percebe que a sua comunicação fica completamente desconectada, sem qualidade. Porque sabe o que eu percebi em mim? Eu entendi em mim que existe, sim, pontos de vulnerabilidade. Existe, sim, pontos de vulnerabilidade. Olá, a Carolina falou, a confiança e a calma. Boa, Carolina. Obrigado por compartilhar. Eu percebi que existem pontos de vulnerabilidade diferentes em cada pessoa. E a maturidade que eu e você desenvolvemos nesse processo. Olá, Flávia colocou confiança. Boa, Flávia. É justamente. Olá, Adriano colocou decisão. Gostei de ver, estão participando bem. Parabéns. Obrigado. Obrigado por essa interação. Obrigado por essa interação. Vanessa colocou comunicação, fico em silêncio.
Olha vocês aqui exercitando a vulnerabilidade. Daqui a pouco eu abro para a gente poder conversar. O microfone. Daqui a pouquinho. Maturidade não é nunca sentir esse impacto. Maturidade é quando eu e você nós percebemos qual recurso está caindo. E aí sim, ativar um protocolo para poder recuperá-lo. Eu não estou convidando vocês aqui para saírem dessa nossa masterclass com uma capa de fingimento de que a pressão não mexe com você. Não é isso que eu estou fazendo. Eu preciso que você tenha, a partir de agora, autoconsciência do que efetivamente vai ser impactado quando acontece um imprevisto. E aí sim, nós vamos trabalhar para que você possa sair daqui hoje com esse protocolo ativado de recuperar. E você vai definir. Eu já reconheci que a minha confiança que fica abalada quando isso acontece. Que primeira pequena ação eu posso fazer a partir de hoje para que essa confiança não se torne abalada? Só que jamais, jamais, jamais eu vou agir com vocês de forma leviana. E aqui eu trouxe essa ilusão do controle versus a ilusão do governo de resposta. Aqui tem uma armadilha muito comum, porque em momentos de pressão, algumas pessoas tendem a confundir controle com responsabilidade. Tem muitos líderes, gestores, CEOs, colaboradores, profissionais, empresários, que pensa que ser responsável é controlar tudo. Ah, eu vou controlar o mercado, eu vou controlar o comportamento das pessoas, eu vou controlar o cliente, eu vou controlar o resultado. Primeiro que resultado você não controla, você controla as ações que levam ao resultado. Ponto. Ah, eu vou controlar a reação da equipe, eu vou. Não, não. Não, não é isso. Essa é uma verdadeira ilusão e uma armadilha que, se você estiver carregando ela aqui hoje, você vê nessa Masterclass para começar a romper com isso. Aqui é nítido, existe o controle externo e o governo interno. No controle externo, tem uma série de variáveis. E essas variáveis, elas podem ser consideradas variáveis de baixa influência sua. Essas variáveis são variáveis que nós podemos sim analisar, nós podemos acompanhar, nós podemos fazer uma investigação sobre, mas controlar, não. Só que do outro lado, nós temos o que aqui, ó? O governo interno. E essas variáveis são de alta influência. Aí é onde mora exatamente a sua capacidade de execução. Entenda que quando você tem uma visão bastante pragmática sobre esse cenário que eu estou te mostrando aqui, saiba que você acessa uma nova postura. Quando eu fico querendo controlar tudo fora de mim, perceba quando alguém tem esse perfil e eu luto todos os dias para não ser assim. Se torna uma pessoa chata, quer controlar as decisões econômicas, quer dar pitaco sobre antelote, né? Quer falar sobre o que o dono da empresa tem que fazer, quer controlar, quer falar o que os senadores têm que fazer. Aí fica uma pessoa chata. E o que que acontece? Quando eu tento controlar aquilo que não está sob a minha responsabilidade, aquilo que está externo, eu estou desperdiçando aquilo que há de mais valioso para esse cenário atual, que é a minha energia, que é o meu foco. Quem fica somente olhando para o externo fica ansioso, fica reativo, fica irritado, frustrado. Só que quando eu faço uma mudança e eu passo a observar e a enxergar aquilo que realmente eu posso governar, eu recupero potência. Eu quero que você anote isso. Todas as vezes que você muda essa ótica, que você passa agora a mirar naquilo que está no seu controle, você recupera potência. Eu não posso controlar o meu cliente, mas eu posso controlar a minha abordagem.
e o meu acompanhamento que eu faço com esse meu cliente. Muitas vezes eu não posso controlar aquele imprevisto, mas eu posso efetivamente definir qual é o meu próximo passo a partir daquela mudança inesperada. Tem aproximadamente um mês e meio, que eu fui até a cidade de Indiaroba, né, com Fabiola, com minha esposa. Nós fomos ministrar numa igreja, no culto de casa, de família, no culto da família, e simplesmente ali no meio do caminho na linha verde, quem é entre Bahia, Sergipe e Salvador sabe o que eu estou falando, o carro fura o pneu. Lugar sem celular, sem sinal nenhum de celular, perto de uma cidadezinha, e aí literalmente era num final de semana, era no sábado, sábado à tarde, já quase anoitecendo. Não estava no meu controle aquele imprevisto do pneu furar. Não estava. Pneus novos, inclusive. Tentamos sinal para ligar para o seguro, nem pensar. A única barraquinha que estava no canto, a dona já estava quase que fechando. Ela falou: Olha, entra a pé nessa rua aqui, que você vai encontrar um material de construção e lá alguém pode talvez te ajudar e te indicar quem possa resolver. E aí lá vai eu andando. Deixei Fabiola em segurança e fui andando. E fui andando. Não estava no meu controle. Encontrei a pessoa, fiz o contato, ela fez, sim, tem um borracheiro aqui na região que cuida de tudo. E ele está nativo, ele passa aqui direto. Ele só foi resolver um problema e já volta. Então fique na pista que ele vai passar de volta. E não é que ele passou. E não é que ele resolveu. Demorou. Foi 1h40, já anoitecendo e a gente ali, nessa situação. Vila do Conde. Acho que foi ali mesmo, foi ali perto mesmo, Valdomiro. Foi ali perto mesmo. Então eu não posso controlar todos os imprevistos. Agora eu preciso controlar como é que eu reajo a isso. Eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer. Eu tinha que, naquele momento, estabelecer a minha mentalidade de quê? De vencedor. Eu tinha que encarar aquela realidade sem ficar negando ela. Encarar a realidade e governar a minha resposta perante aquela situação. E aqui vem um papel muito importante de vocês que estão à frente de negócio, estão liderando. Quando as coisas saem do controle, eu sei que você já sabe isso, elas vão sair do controle. Tem algumas pessoas que vão entrar em negação. Ah, isso não aconteceu. Não é nada tão grave. Outras vão entrar em desespero. E acabou tudo! Vamos falir, vamos fechar. Só que a maturidade, ela traz o quê? Um ponto de tração e equilíbrio. É, reconheço a realidade, mas sem ficar dramatizando. Reconheço a realidade, sim, mas não vou entrar no momento teatral. E aí eu gosto muito de do fruto do Espírito Santo, que é o quê? Domínio próprio. É nessa hora que eu e você temos que exercitar, sim, esse fruto do Espírito, que é governar a si mesmo, que é não permitir com que o impulso vire uma decisão, com que o impulso faça você tomar uma decisão que vai atrapalhar todo o seu andamento a partir dali. Todo. O ponto não é controlar tudo. O ponto é não ser controlado por tudo. E a mente da gente tende a nos enganar. A mente da gente tende a trazer uma armadilha cognitiva. Quando nós estamos ali em um estado normal, a nossa mente nos ajuda a enxergar múltiplas oportunidades. Tá ali, ó. Você está no seu melhor dos mundos. Você está no seu melhor momento. Temos uma visão ampla. Nós conseguimos ali, ó, avaliar as opções, escutar melhor, ponderar riscos, tomar decisões com mais equilíbrio. Só que aí, quando vem um sinal de ameaça, automaticamente o cérebro muda. Ele muda de atuação. Ele começa a estabelecer uma aversão à perda. Ou, ao mesmo tempo, ativa o modo urgência. E aí, aqui na base, o que que acontece? Um estreito cognitivo. É exatamente isso aqui. Sobre uma incerteza, o cérebro ele fica buscando o quê? Atalhos.
Ele quer reduzir o desconforto. Quando acontece uma urgência, ele reduz uma busca por alternativas. E talvez eu esteja agora começando a te explicar aqui porque muitas decisões acabam sendo ruins. É nesse momento que há esse sequestro emocional, onde algumas pessoas escutam pouco e falam demais, analisa pouco e decide no impulso, quer buscar um controle imediato e perde exatamente a estratégia. E esse medo de perder, ele vai pesando muito mais do que o ganho potencial, porque ativa o mecanismo de proteção. Existe uma armadilha, e essa armadilha é cognitiva. Eu e você estamos suscetíveis a ela. Porém, precisamos ter bastante atenção. Como que a gente vai reagir quando isso acontecer? A mente, quando está sob pressão, ela comete um dos grandes erros. Ela transforma uma suposição em certeza. Já aconteceu com você isso? Transformar uma situação futura, uma suposição futura, como se algo efetivamente fosse acontecer. E aquilo é tomado como verdade. E quando a suposição vira certeza, a pessoa ela para de investigar, ela para de perguntar. Ela vai parar de buscar o que? Alternativa. Aquilo já vai acontecer. A mente deu esse recado para ela. E entra num processo de paralisia, de estagnação. Essa parte aqui da nossa masterclass, ela vai consolidando o que você precisa começar a enxergar e a compreender sobre si mesmo perante uma situação quando há um imprevisto ou quando algo sai do controle. E eu quero compartilhar com você 4 formas de enfrentar a pressão. Essa matriz de resposta, ela começa a nos conduzir dentro de uma metodologia para você tornar cada vez mais consciente e seguir. Marcelo, vai ser hoje que eu vou sair daqui já fazendo isso? Não, mas você já está no nível de consciência. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês uma novidade de um novo treinamento que eu estou trazendo hoje, que a gente vai ter, serão 2 noites ao vivo no Zoom, uma abordagem muito mais técnica, já já eu falo para vocês sobre esse treinamento, mas que vai ajudar sim vocês nessa jornada. Quando a pressão chega, e ela pode chegar, as pessoas não respondem da mesma forma. Existem 4 possibilidades. Existe a possibilidade de alguém responder de maneira frágil, e aí nós olhamos exatamente o frágil quando ele perde essa capacidade. Então, diante da crítica ou diante de algum imprevisto, ele paralisa, ele se desorganiza. É como se fosse, imagine comigo, um copo de vidro que qualquer impacto pode quebrar. Qual que é o pensamento que predomina no frágil? Se deu errado, não era para mim. Se criticarem, eu paro. Se o cliente sumiu, eu desisto. A pressão para o frágil, anote isso aí, ó, você que está anotando. A pressão para o frágil vira uma sentença. Agora tem um outro tipo de pessoa, que é o robusto. O robusto ele suporta e resiste. Ele aguenta a pressão. Mas o que acontece? Ele não muda. Ele continua rígido. Ele continua paralisado. Ele continua, às vezes, muito firme, sem ter uma certa flexibilidade. A robustez tem valor? Tem. Porque ela não vai quebrar? Fácil. Mas também ela tem um limite. Porque pode, anote isso aí, a robustez se transformar em uma teimosia. Eu vou continuar do mesmo jeito. Foi sempre que eu sempre agi dessa forma e resolvi dessa maneira. E aí se mantém uma pessoa inflexível. A Carol Dweck vai chamar esse indivíduo de mentalidade
fixa. Ela vai resistir, mas ela não vai aprender tanto como deveria. O terceiro tipo é o resiliente. Ele recupera-se. Ele volta ao estado anterior depois do impacto. E sabemos que isso é extremamente importante. Só que existe aqui, ó, um próximo nível. Um nível acima, que é o antifrágil. Esse indivíduo aqui, que é o que eu e você temos que mirar a partir de agora. Eu e você precisamos ter uma mentalidade antifrágil. É alguém que aprende e amplia. É alguém que pega aquele imprevisto para rever critérios, padrões, métodos. Ele gera uma expansão a partir dali. O frágil ele vai quebrar, o robusto ele vai aguentar, o resiliente ele vai voltar, mas o antifrágil vai crescer. E isso é uma das principais mudanças de mentalidade que eu quero convidar você nessa nossa masterclass de hoje. Quando algo sai do controle, a pergunta que vai guiar o frágil é: por que isso aconteceu comigo? A pergunta que vai guiar o robusto é: como eu aguento isso sem mudar? Já a pergunta que guia o resiliente é: como que eu volto ao meu estado anterior? Só que eu quero que você anote apenas a pergunta que guia o antifrágil. O que isso está revelando, ensinando e exigindo de mim? Coloca no comentário aí, ó. Sou antifrágil. Coloca no chat agora aí. Sou antifrágil. E aqui não é, o meu convite não é para você romantizar a dificuldade. Por favor, não me interprete dessa forma. O meu convite para você é de que forma, na verdade, é extrair inteligência da dificuldade. Escreve no chat aí. Sou antifrágil. A pressão pode revelar que o processo estava fraco. Pode mostrar, sim, que a comunicação estava insuficiente. Pode revelar que a rotina tem que mudar. Pode revelar que, sim, minha equipe precisa de mais preparo. E nós temos ajudado dezenas de empresas a transformarem o time, melhorando a competência, a resiliência, tomar decisão, para lidar com cenários como esse. O antifrágil, ele está sempre guiando assim, ó. Como que eu saio daqui, dessa situação, com mais aprendizado, com mais conhecimento, com mais repertório? Gostei de ver aí, ó. Flávia, sou antifrágil. Carol, sou antifrágil imparável. Adriano, sou antifrágil. Muito bom, muito bom. Só que, gravem isso. A dificuldade não fortalece você automaticamente. Não. A dificuldade não fortalece você automaticamente. Sabe aquele negócio que, o que não mata fortalece? Calma, calma, calma. Existem dificuldades que vão desorganizar, sim. Existem dificuldades que vão endurecer. Infelizmente, tem dificuldades que vão adoecer, que vão traumatizar. Calma. A adversidade por si só, ela não gera crescimento. O que vai fazer você acessar esse novo nível é quando acontece a qualidade do processamento depois que aquilo aconteceu. O primeiro é esse caminho aqui, ó, descendente. Houve o ponto de impacto, a pressão, vem o primeiro caminho que é o descendente. É a dificuldade, uma reação mais automática. A pessoa passa pela pressão, mas ela reage no impulso. O segundo aqui, ó, é um caminho mais estável, uma dificuldade que vai gerando mais o quê? Sobrevivência. Então, dificuldade mais esforço gera sobrevivência. E o terceiro, que é o caminho ascendente. Dificuldade mais interpretação, mais ação gera expansão. Tá aqui, ó. Dificuldade mais interpretação, mais ação gera expansão. E aí, com isso, você acessa, nessa nossa aula, a fórmula do desenvolvimento. A adversidade chegou.
A forma como eu interpreto essa adversidade, a maneira como eu atuo para me autorregular e a forma como eu ajo me coloca numa rota de competência expandida. Um imprevisto aconteceu. A adversidade é aquele evento. Ela não vai definir automaticamente o resultado, mas a maneira que eu enxergo isso, a maneira como eu ajo perante isso. E aí eu já quero fazer um convite para vocês. Quero fazer um convite sincero. Como eu anunciei, o que você viu até aqui nessa nossa masterclass é somente o começo. Nós estamos iniciando hoje um movimento muito forte, um movimento do profissional antifrágil, onde você não controla tudo o que acontece, mas você pode treinar uma resposta mais madura. O problema não é somente a crise, não é somente a reação, não é somente o medo, não é somente o controle ou a fuga perante isso. A crise ela vai revelar alguns padrões. Só que eu e você temos que ter um olhar a partir de agora sobre a maturidade que vai construir as respostas certas. Então, nós estamos dando início às matrículas do treinamento premium profissional antifrágil. Talvez enquanto você acompanhava essa aula, você tenha percebido uma coisa importantíssima. Na maioria das vezes, o problema não é apenas o que acontece, é o que efetivamente gera dentro de mim e de você, com aquilo que inexplicavelmente, inesperadamente chegou até nós. Isso não acontece, eu quero deixar bastante claro, porque são pessoas fracas ou pessoas incompetentes. Não! Tem muitas vezes que são profissionais tecnicamente preparados, mas infelizmente acontece. Surge um conflito, surge um novo desafio, surge um problema inesperado, e foi justamente por isso que eu tomei a iniciativa de construir esse treinamento prêmio profissional antifrágil. Não é aquele que não sente a pressão, não é alguém frio, não é alguém que me conhece mais de perto sabe da minha capacidade, da minha vontade de estar junto com vocês, do meu interesse genuíno do seu crescimento. Então não é ser frio, muito menos não é alguém que suporta tudo em silêncio, não. O profissional antifrágil não é esse profissional. É aquele que consegue perceber o que está acontecendo em volta, reconhecer o seu nível de reação e automaticamente, lembra? Recuperar a clareza, avaliar o cenário e tomar decisões e fazer escolhas cada vez mais pautadas em princípios e valores. O profissional antifrágil, ele entende que nem tudo está no seu controle, mas está tudo bem. Só que existe algo que ele pode assumir como responsabilidade. Existe algo que ele possa decidir a partir dali. E aí eu quero já explicar para você como é que vai funcionar essa nossa primeira turma do treinamento prêmio profissional antifrágil. Nós teremos 2 noites ao vivo no Zoom. As aulas serão no dia 3 de agosto, às 19h30, e no dia 5 de agosto, 19h30. Segunda e quarta-feira. No primeiro dia, nós vamos trabalhar um mapa da fragilidade. Nós vamos ajudar você a compreender quais são ali as raízes e os problemas que estão impedindo você de ter decisões mais acertadas. Nesse primeiro dia, nós vamos observar e compreender por que você recebe uma cobrança e começa a se justificar. De onde vem a origem disso? Como identificar os sinais de que a emoção está começando a comandar a decisão? E no segundo dia, aí sim, no segundo dia, nós vamos ter um plano de resposta para você ativar, implementar essa habilidade de ser um profissional antifrágil. Nós vamos avançar. É a partir dali que você vai sair com uma ferramenta, com um mapa de atuação muito forte. Mas para quem não é esse treinamento premium, e aqui eu deixo muito claro,
Não é para quem busca a fórmula mágica, para quem quer apenas motivação, e eu não estou aqui para te motivar, estou sendo bem já diretivo com você. Não é para quem já sabe tudo, não é para quem não tem um coração ensinável, não é para quem terceiriza a responsabilidade, não é para quem não quer aplicar. A antifragilidade começa quando a pessoa troca defesa por consciência e justificativa por responsabilidade. Mas para quem é esse treinamento, e eu quero ser bem diretivo com você, se você já se identificou até aqui e tomou a decisão de estabelecer a partir de agora esse novo modelo de atuação, sendo um profissional antifrágil, cada vez mais preparado, esse treinamento é para você. Para profissionais que vivem cobranças, que vivem metas, mudanças, decisões difíceis, para líderes e gestores que precisam responder com maturidade, para vendedores e consultores que enfrentam rejeição e objeções, para aqueles que estão empreendendo, para pessoas que estão ali em mudança de carreira e, obviamente, pessoas que têm um coração ensinável. O profissional antifrágil, eu entendi que ele não nasce pronto. E o meu papel com você aqui é pegar na sua mão e te ajudar nessas 2 noites a iniciar essa etapa, a iniciar esse projeto, a iniciar esse novo posicionamento seu no mercado, sendo um profissional que sim, está mais preparado para lidar com os imprevistos, para poder superar esses desafios. E eu trago essa oportunidade com uma condição de lançamento muito, muito, muito oportuna, essas 2 noites de R$ 397 por apenas R$ 97 à vista ou 12 vezes de R$ 10,03. Você pode apontar o QR Code do seu celular, já garantir aí a sua matrícula. Nós vamos também liberar o link para você poder participar desse treinamento lá no nosso grupo. E será uma honra para mim poder ajudar você a construir novas habilidades e novas competências nesse mercado altamente competitivo.